Estamos conversando sobre a vida, sobre arte na vida e sobre a beleza da arte influenciando uma vida inteira, dando direção para duas pessoas de um jeito belíssimo. Eu estou emocionadíssima de ouvir as histórias do Fabiano e do Maninho em assuntos que eu nunca imaginei, em começos que eu nunca imaginei e um encontro único, um encontro espetacular que só traz beleza para nós hoje aqui no podcast Oficina Viva Music. Presta atenção nessa letra, presta atenção nessa música e depois a gente conta para você, eles vão contar para vocês de onde veio essa intuição, essa inspiração. Vamos ouvir com Olhos de Pai. Rio que se dobra ao fim, se desmancha, vai custa se encontrar uma parte, uma fração que cai e se torna inteira na imensidão que se vê do mar. Sou como esse rio que te busca em um abraço de eternidade, parte de mim se vai pra te encontrar, como o rio que cai nos teus braços e eu ando a procurar. Que queres de mim, que posso te dar, mesmo que há de bom que exista em mim, nada mais que pó seria sem tuas mãos a me transformar com olhos de Pai incondicionais. Não existe um dom que não nasça em ti. Sou como esse rio, meu divino Pai. Quando desaguo em ti, sou como esse rio. Que coisa incrível, lindo. Não existe um dom que não nasça em ti. Com certeza teve uma primeira vez, como a gente já ouviu no primeiro episódio, a primeira música que vocês fizeram juntos, excepcional. Mas com certeza teve uma primeira música, um começo para que vocês transformassem o assunto dessa música nessa música que, peraí, que a gente já fala disso, mas eu queria saber como é que foi a primeira composição. Qual foi a sua primeira composição, Maninho? A minha primeira composição foi uma música mariana, uma música sobre Maria. Você lembra algum trechinho? Eu tenho, assim, sabe que essa música se perdeu, inclusive os meninos da banda Paz e Mel, que eu participava, eles conheciam a música. A gente chegou a tocar uma vez em um show que a gente fez numa praça pública, a música. E aquilo ali se perdeu. Parece que o Denis tem uma fita VHS com algumas imagens do show que resgata alguma coisa da música. Sim. Eu não lembro da música. Sim. Eu não lembro. Mas é uma foi pena, um começo, você já estava envolvido numa banda, você já tinha um lugar onde colocar uma composição sua. Sim, exatamente. A gente tinha um trabalho musical, mas eu sentia aquele chamado assim, de poder escrever alguma coisa própria. Eu queria cantar coisas que eu escrevia, entendeu? Você lembra qual foi o primeiro desejo, assim, foi um negócio de eu posso colaborar? Qual é a primeira? Eu me lembro da minha primeira composição que eu quis participar de um festival. Vai ter um festival. Eu também quero. Como é que faz para participar do festival? Tinha que compor. Daí eu fiz uma música bem sem vergonha, pequenininha, simples, mas foi um estímulo. Você lembra qual foi o teu estímulo? Meu estímulo foi os meninos da banda, o meu irmão, que é baterista, né? Ele era baterista da banda Paz e Mel,
eles tinham uma banda que tinha um vocalista, Fabiano. E aí, quando meu irmão ia ensaiar, de vez em quando eu me infiltrava e ia assistir os ensaios da banda, entendeu? E eu fiquei fã da banda, assim, os meninos tocando, eu era o fãzinho número 1, assim, que eu era o irmão menor do baterista. Quando o vocalista e violonista da banda saiu da banda porque ia morar em outra cidade, enfim, tinha as coisas dele, os meninos ficaram sem ter quem cantasse, né? E aí eles falaram assim, bota o teu irmão a cantar ali enquanto a gente arranja um vocalista. E aí eu fiquei como... Isso aí. E aí eu peguei o microfone e fui cantando, a gente tocou numa missa, a gente tocou num grupo de oração, e eu fui ficando como vocalista ali e tal. Olha que coisa. Só que daí eu me lembro que quando me deram a responsabilidade de cantar, né, eu sempre sentia que a gente podia escrever coisas nossas, da nossa forma de dizer e da nossa forma de cantar. Eu sempre ficava com isso, a gente não precisa cantar só músicas que os outros escrevem, a gente pode cantar alguma coisa que a gente faz também. Olha, e foi aí que eu senti necessidade. Eu acho que sempre quando tem uma inquietude na gente, essa inquietude leva, se ela é fiel, né, se a gente ouve com fidelidade essa inquietude, ela leva a gente para o nosso lugar, né? Não há nenhuma inquietude boa que não nasce em ti. Vamos fazer aqui um paralelo com a música. E você, Fabiano, como é que foi a primeira experiência de compor algo, de colocar algo original no mundo, que veio das tuas mãos? Sim, a lembrança que eu tenho ali com 16 ou 17 anos, eu gostava muito do Kleber Lucas. Foi o meu início, assim, na igreja, assim, apesar do Kleber Lucas ser evangélico, mas assim, tinha todo um movimento em Goiânia e o Kleber Lucas, na verdade, ele é carioca, mas na verdade ele ficou muito tempo em Goiânia ali, nas comunidades lá, evangélicas e tal. E eu gostava muito, assim, das músicas. E um dia eu encontrei... A gente foi gravar uma fitinha na época, em 95, ainda gravava fita cassete, né? Era um ministério que eu fazia parte, Sintonia com Deus. E quando a gente chega no estúdio, que hoje é um dos maiores estúdios de Goiânia, que é o Up Music, mas antes era muito pequenininho e tal, tava começando, o Kleber Lucas estava sentado, assim, na escada, triste, assim... Sabe, parece que ele estava meio desiludido. Eu tenho essa imagem até hoje, assim, e eu era super fã. Eu nem cheguei, assim, perto dele para conversar com ele. Assim, cumprimentei, ele me cumprimentou, assim, meio... Sabe, parece que ele estava meio desiludido com a vida, não sei o que tinha acontecido. Mas, assim, estou contextualizando para falar, assim, da influência, a influência que eu tive desse meio, né? E eu lembro que eu fiz uma música, assim, muito parecida com as coisas que o Kleber Lucas fazia na época. E, inclusive, essa música foi gravada pelo Flavinho, né, que é uma música chamada Cura Interior, que é uma música muito conhecida em Goiânia. O pessoal canta muito nos grupos de oração. Posso até cantar um trechinho, talvez? Vai. Quer ver? Só um trechinho dela. É assim, ó. Só o refrão mesmo, é assim, ó. Cura, Senhor, todo o meu interior, com teu Espírito Santo. Cura, Senhor, todo o meu interior, com teu espírito de amor. Esse é o refrão da música. Essa é a primeira música, assim, foi a primeira composição religiosa. Eu lembro que na música instrumental eu comecei um pouco depois, eu precisei amadurecer um pouco, né? Comecei a compor mesmo depois dos 30 anos, né? Depois que eu já tinha tocado muita coisa, depois que eu já tinha... Né? Quando eu comecei assim, a pensar num projeto para gravar o meu primeiro disco, aí eu comecei a pensar mais nesse lance da composição mesmo, e adoro fazer, né? Adoro compor. De tudo que vocês já compuseram, ambos têm um trabalho enorme, vocês já fizeram muita coisa, eu não sei em quantidades de música, em quantidade de projetos que vocês já se envolveram. Tem alguma música que vocês consideram que foi a mais desafiadora para compor, independente de que seja dentro do dueto de vocês ou não, mas teve alguma que foi a que mais arrancou o couro mesmo do artista? Você falou no nosso projeto? Não, acho que como um todo, tá. Como um compositor mesmo. Como compositor. Eu tenho uma que me desafiou muito, que foi a Alegria, né? Do grupo de compositores. Nós tínhamos um grupo de compositores, Fabiano, que às vezes até fazia parte também. Que a gente lançava um desafio mensal, assim, todo mês a gente tinha que compor sobre um determinado assunto. E na época eu andava muito assim escrevendo, né, coisas mais escuras, temas assim mais fechados, assim. E aí foi lançado o desafio de escrever sobre a alegria de ser cristão. Então, era essa a alegria de ser cristão. Aí a gente tinha um mês para desenvolver a música. Aí a música eu não conseguia fazer, travei, não conseguia de jeito nenhum, não conseguia.
E quando faltava um dia para entregar a música, eu me lembro direitinho, eu morava num apartamento, recém tinha me mudado para Veranópolis, isso em 2007. E aí eu vou ter que fazer logo de uma vez qualquer coisa para entregar, para não passar vergonha para os outros, porque eu preciso fazer. Qualquer coisa. E aí eu fiz a Alegria, que a Ziza também gravou depois. Maravilhosa. Que é uma música que eu considero, assim, pelas soluções e pelo, né, o esforço de compor a letra, que foi uma letra desafiadora por causa do tema para mim e tal, eu considero uma das minhas melhores letras, assim, e tal, de construção, assim. Eu gosto muito, assim, do que eu leio e da forma que ela foi construída, e foi despretensioso porque eu tinha que entregar alguma coisa. Fiz uma valsa, uma coisa que era fácil porque né, pega um ritmo bem fácil, uma coisa tudo bem fácil, e foi nessa simplicidade que eu achei, assim, a coisa mais desafiadora e que eu consegui ter um resultado mais, assim, interessante. A música assim, é belíssima, belíssima, belíssima. E o seu desafio, qual Bom, foi? o meu foi, assim, na pandemia eu tentei compor algumas coisas instrumentais, e a gente estava com um projeto, eu tenho um trio, que a gente inclusive gravou um disco, deve ser lançado agora no final do ano. A gente se reuniu para fazer, poxa, vamos gravar um disco, né, com as nossas coisas, e a gente estava muito com a ideia de fazer, essa é uma tendência, assim, na música instrumental, na música brasileira, que é você tocar os ritmos com compassos, a gente chama, tem uma terminologia em inglês, chama odd meters signature. Por exemplo, você tocar um samba em 3. O samba geralmente é em 2, né? Mas você pode tocar o samba em 3, em 5, em 7. É um desafio para músicos, né? Vamos fazer um disco todo assim, de música brasileira, mas todos com compasso, todo quebrado. E aí eu fui compor um choro. Inclusive coloquei o nome do choro, Choro Falso. Alguém até falou para mim que não é um bom nome, mas tudo bem, porque é um choro em 5. Mas tudo bem. É um choro em 5, sabe? O choro é em 2x4, ele é em 5. Ele é todo assim, cheio de... Todo falso. É bem complexo, assim. Poxa, excelente o nome, a harmonia. Eu também gostei. Eu adorei. Choro falso. Mas essa ideia veio porque o meu menino, uma vez eu tava trazendo ele da escola, e ele começou a chorar atrás do carro, que a irmã tinha feito alguma coisa, mas assim, com falsidade, tipo assim, só pra eu brigar com a irmã dele. Aí eu tive essa inspiração através do choro. Eu vou colocar choro falso. Né? Essa música. E aí foi uma música difícil, assim, pra sair, porque assim, nossa, eu não encontrava os caminhos melódicos. É uma música difícil de tocar até hoje. Quando eu vou tocar, eu falo, meu Deus, eu preciso ficar estudando a música para conseguir tocar. Porque tecnicamente ela é muito difícil também. Então essa música eu acho que foi a que me deu mais trabalho até hoje. Nossa, o Fabiano me mandou uma vez uma melodia do Toninho Horta. Ah, é. Nossa, Ziza. Toninho Horta já é aquela loucura, assim. E ele falou assim, cara, podia escrever alguma coisa sobre em cima dessa melodia do Toninho Horta. E tu sabe que eu sou histérico com as sílabas e coisinhas, com todas as notinhas e tal. Eu escrevi uma sílaba para cada notinha do Toninho Horta. Ficou uma viagem, assim, mas é legal. E depois a gente mandou pro Toninho. O Toninho adorou a letra. Mentira, vocês mandaram pra ele? Eu mandei pra ele. Eu mandei pra ele. Porque, assim, é uma música... O Toninho, ele faz aquela coisa, aqueles vocalizes, né? Então é como se fosse instrumental, ele só usa a voz, mas ele não tinha colocado letra. E aí o Maninho foi milimetricamente, colocou letra em cada... Ele achou incrível, É chamada Pro Tunai, né? Pro Tunai, porque o Tunai tinha morrido, né? E o Toninho fez uma música Acho que você me em mostrou homenagem. essa música na sua casa. Eu acho que sim, porque o Toninho Horta fez a melodia, né, para homenagear o Tunai. E aí o Fabiano me mandou, e aí eu achei bonita, linda a melodia, né? E realmente, é muito bonita a melodia. O que vocês pensam dessa busca de excelência no que fazem? Você compõe um choro falso em 5. Né, um compasso dificílimo, tem que estudar o que você mesmo criou. Sim, você pega uma música, uma melodia do Toninho Horta para ser milimétrico nas sílabas. O que é esse desejo de excelência? É até difícil, porque, por exemplo, as músicas com o Maninho, eu preciso estudar as músicas. Porque não são músicas, assim, que têm caminhos muito óbvios. Nada né? óbvio, né, Nada óbvio, né? Porque, assim, a gente vai, por exemplo, tocar numa missa, né? Você não precisa nem ensaiar, você conhece as músicas, você vai, qual é o tom? Você vai. Aqui não tem jeito, né? Eu fico pensando, meu sonho é fazer isso, é conseguir tocar as minhas músicas em todos os tons. Porque, às vezes, nem no próprio tom eu consigo tocar direito. Mas porque você, em algum momento, escolheu criar uma melodia desde um lugar, de um nível que você decidiu. Sim, e não é aquela coisa assim, vou fazer uma coisa difícil, sabe? Pensar em fazer, não é, porque vai... ninguém consiga, assim, eu vou me achar. Não tem essa vaidade, assim, é como ela vai sair. Inclusive, assim,
apesar de ter estudado muito música, harmonia e tal, eu não penso essas coisas na hora de compor. Eu tento ser muito assim inspirado e coisas me inspiram assim. A natureza me inspira. Por exemplo, se eu estiver num lugar super verde, com muitas árvores, isso já assim, enche assim, a minha alma de alegria e eu consigo ficar inspirado com isso. E lógico, todo aquilo que eu trago da minha bagagem musical, ela vem ali e a coisa vai se formando, né? Mas espera, deixa eu entender praticamente, a gente precisa desenhar aqui para entender a sua mente. Por exemplo, o que vocês cantaram aqui na abertura do podcast, do Com Olhos de Pai. Sim. Vem de uma inspiração? Vem também. Essa música em específica, inclusive, essa música também foi meio que um desafio, mas ela foi saindo assim meio naturalmente. Mas ela vem de uma experiência, de uma inspiração muito simples e ela vem totalmente rebuscada. Mas essa em especial, ela tem uma busca também. Porque, na verdade, essa música, ela era pra ser uma bossa nova em 3 e o refrão dela em 5. Não parece na hora que a gente canta, mas assim, ela tem essa métrica também muito complexa, sabe? Na melodia. Então, assim, eu tentei, mas mostra pra gente no violão, mostra pra gente, maninho. Marca o pulso pra quem tá nos escutando e nos assistindo, poder entender o que é isso na prática, pra gente acompanhar vocês. Então, vamos lá. A bossa nova seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 2, né? E a música é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tipo que é pras pernas do fulano mesmo. 1, 2. E quando você. E o P e o B é. E o B. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Gente, vocês são os mal educados. Deixa eu falar isso aqui. É lindo isso aí, né? É lindo. Então, isso foi pensado, assim, a coisa do 3 e do 5 foi meio que pensado. Mas isso é simbólico, isso é intuitivo em função do assunto. Isso é o quê? Porque o 3 tem uma função simbólica, o 5 tem outra função. O que é? Eu não pensei em simbolismo. Pensei em quebrar mesmo. Quebrar, sair do comum. Para dizer aos olhos do pai. Aí já o maninho já entra, né, na história. Porque assim, eu já tinha a música, a melodia, era uma música instrumental. Música instrumental. Aí eu falei, maninho, podia escrever uma letra sobre o Divino Pai Eterno, né? Que é uma coisa assim, muito da tradição aqui do goiano. Entendeu? Né? Porque tem a Basílica de Trindade. Divino, sim, 13 com 5, Divino Pai Eterno. Aí é com você. Cara, ele me lança os desafios assim que são incríveis. Ele te dá o tema e eu assim, se vira mesmo. Não, porque eu pergunto sempre pra ele me manda a melodia e ele diz assim, maninho, você podia botar uma letra nessa melodia aqui. Aí eu ouço e digo, pô, bonita a melodia. Mas o que tu pensa, Fabiano? Aí tu tá pensando assim, nessa música aqui, né? Eu imaginei que ele estivesse falando sobre o assunto e ele podia falar sobre o Divino Pai Eterno. Caramba, cara. Aí vem o desafio, né? E essa música em si, assim, por causa dessa tortuosidade do Fabiano, é por isso que eu até comentava contigo ontem, né? A melodia, a música, a forma de construção, ela me leva, às vezes, a escrever sobre um tema de uma certa forma, né? Essa tortuosidade do Fabiano que foi que me deu um insight de... Tortuosidade, senhor. Essa tortuosidade bonita da música, da construção, ela me levou a enxergar a gente caminhando pro abraço eterno, pro Pai, como se fôssemos rios. Desenvolve a letra pra gente te acompanhar. Como é que começa a letra e deixa a gente te acompanhar, assim como a gente acompanhou o compasso. Eu vou explicar, assim. Tá. Ó, rio que se dobra, ao fim se desmancha, se entrega, né? Custa se encontrar, a nossa vida ela vai fazendo as curvas, ela vai alargando, vai se afinando, assim como o leito do rio, né? Custa se encontrar, mas uma parte, uma fração que cai lá se torna inteira na imensidão que se vê do mar. Porque a gente não vê toda a imensidão que o mar existe. Então a gente se entrega, chega a Deus, mas a gente, né, se torna inteiro naquela imensidão que a gente vê do mar. Eu sou como esse rio que te busca, em um abraço de eternidade, que também ele remete à imensidão, né? Parte de mim se vai para te encontrar como o rio que cai nos teus braços. Aí vem a parte em 5, que é: eu ando a procurar o que queres de mim, né, interrogado, o que eu posso te dar, mesmo que há de bom que exista em mim, nada mais que pó seria sem as tuas mãos a me transformar com olhos de Pai incondicionais, porque não existe um dom que não nasce em ti, eu sou como esse rio, meu divino Pai.
né? Tudo isso por Não. causa de um compasso de 3 e de 5, a Não, tortuosidade, pelo amor de Deus, Fabiano. E aí você manda a letra e fala assim, daqui uma semana ele manda, né? Não, no mesmo dia, você na mesma manda, hora, meu filho. Você manda a melodia e fala assim, daqui uns 3 dias ele manda, né, a letra. Aí em 10 minutos ele manda a letra. Né? E aí você fala, é prodígio. Dá O uma Maninho é fervilhada. prodígio. Né? Mas aí como é que é esse processo? Você escuta o negócio, vê a imagem e é rápido. O Fabiano, por exemplo, me mandou no caso dessa melodia que eu me lembro, assim, porque a melodia é muito bonita, né? E te instiga, o desafio te instiga também, aquela né? coisa, a melodia é difícil, eu ouvi ela uma vez, ouvi 2 vezes antes de perguntar pro Fabiano sobre o quê. E eu já anotei aquelas coisas dos compassos, eu disse, pô, que legal isso, que saída bacana e tal. E eu disse, tá, sobre o que tu quer? Quando ele me falou sobre da história do Divino Pai Eterno, eu me lembro, eu estava também saindo do hospital, e aí eu peguei e coloquei, eu dirigi dando play aqui, ouvindo a coisa, e já começou a me dar né, cara, vou escrever sobre isso, vou começar assim, e quando eu cheguei em casa deu tempo de pegar o celular e digitar a letra, assim, porque já estava um monte de frase pronta, assim, funciona assim. No teu processo você sente você escuta a melodia e vê a melodia, né? Vejo a melodia, vejo. Eu sou muito visual. Você vê a imagem, descreve a imagem, e como é que cai isso quando volta essa letra? Como é que cai em você o que ele escreve? Não, é fantástico, assim. O Maninho, assim, a gente tem que falar a verdade, né? A gente tá aqui Tem pra que falar a verdade, senhor. Assim, Pode falar. o Maninho é meio genial, assim. Ele tem um QI, assim. Eu não sei se ele já mediu o QI. Porque gente, eu vou ser muito sincero. Não, a gente tem que ser sincero. Eu sou um músico. Eu acho que eu sou um bom músico. Sim, eu estudo, porque eu estudo muito. Entendeu? Eu ainda preciso melhorar. Sei que eu vou me tornar cada vez melhor, porque eu vou continuar estudando. Mas o Maninho, ele tem umas facilidades, assim, que eu queria ter, assim, eu tenho inveja, um pouco inveja. Uma invejinha, né? É, porque, assim, letra, aí não é só isso. Aí ele é piloto de avião, e aí ele toca baixo acústico, que é um instrumento super difícil de tocar. Tipo assim, vou gravar aqui um baixo acústico. Aí, não, gravei o trompete, o saxofone daquela música. Ai, toco bateria também. E canto pra caramba. Você já assimilou isso? Porque eu já assimilei, entendeu? Eu já assimilei. Pois é, então, falo, assim. Deus. Aí ele vai Amém, fazendo Deus. do jeito dele. Agora eu fico imaginando, se ele pegasse assim pra falar, não, agora eu vou estudar assim. Contrabaixo. Ele faz assim, na intuição. Ele vai fazendo isso tudo muito na intuição. Não, ele acha que é fácil, porque não sabe o esforço quebra a minha pessoa de vez em quando escrever as coisas, porque eu tenho um nível de exigência comigo mesmo, assim, que é alto pra caramba, assim. Tá. Eu realmente, assim, de vez em quando eu escrevo e eu nem chego a colocar no papel, eu penso não. É a 15ª, 20ª opção, entendeu, que aparece, porque eu sou muito chato, assim. Então eu nem chego a colocar no papel. E então esse esforço e tal, eu fui construindo com o passar do tempo, porque já tenho essa barba branca aqui, isso é uma vantagem, ajuda, né? isso ajuda. Isso é uma vantagem, isso ajuda. Eu fui construindo ferramentas para eu não me frustrar no processo de construção. Essa é a grande verdade mesmo, porque no fim nasce um pouco do conflito, dessa inconformidade da gente consigo mesmo, assim. Eu me enxergo assim, sabe? Então eu tenho esse nível de exigência comigo mesmo, não consigo me acostumar em fazer a coisa mais ou menos, e isso aí me causa um pouco de sofrimento. Então, para eu não sofrer, eu vou desenvolver algumas ferramentas que me tornam esse processo um pouco menos doloroso. Então, em 10 minutos eu consigo te entregar uma letra assim, entendeu? Mas por quê? Porque eu já me castiguei um monte, entendeu? Já sofri um monte, já me esforcei um monte. E letra é referência processo, literária também. sim, Um bom lógico. letrista lê, o Maninho Sim. gosta de ler. Você é um bom leitor, né, Maninho? Sim. Isso com certeza é resultado de cultura, é desse esforço e um método mesmo, porque cada um tem um método personalizado. Porque quem que compõe 5 e 3 e, meu filho, tu também não é, tu também é fora da curva. Desculpa aqui dizer, vamos falar a verdade. Como você disse, não é, Maninho? Vamos falar a real. Vamos falar a real. Eu acho que eu tenho um talento para compor, entendeu? Mas muito assim do que eu faço vem através do estudo mesmo, do esforço, sabe, de querer fazer melhor, de querer buscar uma coisa assim. Quando eu era adolescente, eu queria ser o melhor guitarrista do mundo. Eu acho que isso me ajudou um pouco, porque eu consegui ser bom, assim, né? Mas assim, o melhor do mundo é uma viagem isso, né? Mas essa coisa de querer, de buscar, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito. Mas é muito parecido, por exemplo, o teu esforço observando, porque a gente... Vocês são muito parecidos, gente. Deixa eu dizer aqui, tá? É, Deixa eu pôr na mesa. depois de nos tornarmos amigos, a gente teve algumas experiências em estúdio, também gravando, entendeu? Sim. Então, o processo do cuidado do Fabiano, por exemplo, ao executar o instrumento dentro do estúdio, o processo de composição, tenho certeza que é uma coisa lapidada, assim como eu me esforço um monte
qual a questão da letra, entendeu? Então é muito parecido o processo. E ele também é super exigente. Ele vai lá e lixa um e lixa de novo e volta. Eu vi então hoje é um cuidado enorme, assim, em construir a coisa de maneira correta e tal. Mas eu acho que isso aí, quando eu enxergo Michelangelo, aí eu fico pensando as quantidades de horas que esses caras ficavam, entendeu? Num pedaço de mármore bruto lá, a quantidade para chegar nesse pedaço. Então o meu esforço não é nada perto disso, entendeu? Você sabe que eu tive o privilégio de ir na academia de Firenze e ver todas as pietás que foram feitas antes da pietá que a gente conhece. Imagina. Olha só. É impressionante a experiência, assim, impressionante, porque você vê um artista se desenvolvendo, né? Você vê um artista se construindo. Todo aquele processo, E nesse processo que a gente está artística. vivendo aqui, o nosso tempo está super esgotado, mas segura aí, essa busca pela excelência, essa busca pelo melhor, essa inquietude dos 10 minutos para fazer uma letra, essa inquietude de colocar o 3 e o 5 e o melhor que você tem numa melodia, que levam vocês para um lugar que hoje entrega um produto para o público, entrega essa música para o público. Quando a gente ouvir agora aos olhos de pai, com olhos de pai, a gente nunca mais vai ouvir do mesmo jeito, porque a gente aprende que não pode oferecer algo sem estar bem esmerilhado, sem estar bem trabalhado, sem ser exigente consigo mesmo, sem querer ser o melhor do mundo, né, Fabiano? Isso. A nossa grande preocupação, assim, não que a gente, né, se apoie somente nisso, mas é daqui 20 anos a gente ouvir esse trabalho e falar, poxa, olha, maninho, olha o trabalho maravilhoso que a gente fez. Não se arrepender em nada. Perfeito. Sabe? Porque eu me arrependo. Vai ter dado uma melhorada em muitas coisas. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Não me arrependo, porque foi todo um processo de construção. Eu acho ruimzinho, várias coisas que eu já fiz na vida. Nossa, eu acho ridículo as coisas que eu já fiz. E tá tudo bem, né, Fabiano? Tá tudo bem, porque faz parte do processo, né? Mas é bom quando você ouve um trabalho, por exemplo, meu último disco instrumental, sabe? Eu escuto, eu ainda gosto. Isso é bom demais. Olha que legal. Você escutar e você ainda gostar. Olha que legal. E eu tenho certeza que esse trabalho que a gente tá fazendo, a gente vai ouvir daqui 20 anos e falar, poxa, olha que legal, porque não é um trabalho comercial. Sabe, eu li muita carta do João Paulo II aos artistas, sabe? Essa coisa da gente, né? Porque a nossa música, a gente sempre pensa muito... Sempre não, mas assim, a gente pensa muito no comercial, como isso vai chegar, se isso vai atingir as pessoas, né? A gente quer que atinja as pessoas, mas através de um que seja a médio prazo ou a longo prazo, mas a gente quer entregar uma coisa artística. Perfeito. E a arte é isso, né? Não é aquela coisa enlatada, né? Não é o McDonald's, né? É você ter, né? É você fazer uma coisa que seja perene. Excelente. Isso que é o legal, sabe? Excelente. É isso. Eu gosto também de coisas comerciais. E eu gosto de coisas muito bregas, às vezes. Eu gosto de coisas bregas esse era também. O seu medo do Goiânia, né? Esse era o medo Sabe? de fazer música do Goiânia. Esses dias eu tava ouvindo uma música... O pessoal de Goiás vai me pegar. Não, porque assim... Goiás, a gente te ama. A gente, assim, tem coisas que eu não gosto dessa música sertaneja que é feita hoje em dia, mas eu tava ouvindo esses dias, o pessoal tá começando a ficar mais criativo. Eu falei, poxa, mudaram a harmonia, mudaram um acorde, colocaram um acorde novo. Porque sempre é a mesma coisa, né? Aquelas mesmas... Então, quando vem uma coisa assim diferente, sabe, eu sei apreciar também. Eu não sou aquela coisa de... Eu sou muito eclético. Eu gosto de muitas coisas na música. Tá. De muitas. O Maninho sabe, eu acho que o Maninho até estranha às vezes. Eu não sou tão eclético assim. Eu gosto de heavy metal, sabe? Porque eu sou guitarrista. Aí, eu gosto de jazz, eu gosto, sabe? Eu gosto de música folclórica tradicional, aquela coisa bem tradicional ali do Goiás, assim. Eu gosto de várias coisas, eu gosto de música africana. Guarda aí, guarda essa informação. Guarda que a gente tem que conversar para você que está aí com a gente. Muito obrigada por estar conosco aqui no nosso podcast, falando desse trabalho desses dois maravilhosos. E espera que um próximo episódio a gente vai falar de tudo isso que esse rapaz aqui gosta e das composições ainda que eles vão mostrar para a gente mais ainda. Muito obrigada, muito obrigada. A gente volta, viu? Aguarda aí que a gente volta.